Olá, irmãos. Estamos agora na segunda semana dos nossos 21 dias de oração e jejum. E na segunda semana a ênfase é orarmos por aqueles milagres pessoais que tanto nós sonhamos. É orarmos pelas necessidades das nossas famílias que talvez tenham trazido tanto peso, preocupação e sofrimento. É a semana de nós alcançarmos o nosso milagre de Deus. Então nós vamos orar esta semana por finanças, saúde física, saúde emocional, família, relacionamento, salvação dos familiares e casamento também. Hoje é o 8º dia com o tema Prosperidade em tempo de crise prolongada, com ênfase em finanças. E vamos meditar na palavra de Deus no texto de 2 Reis, capítulo 4, dos versículos de 1 a 7, que nos diz o seguinte: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Que história comovente é esta? Aqui está uma viúva pobre que está cheia de dívidas, com seus 2 filhos em perigo de se tornarem escravos. E tudo que ela tinha era uma vasilha com azeite. Sua maior aflição era justamente perder os seus filhos, porque naquela época os filhos eram transferíveis e eles poderiam se tornar escravos até mesmo para pagar dívidas. Mas nós vamos encontrar aqui um profeta, e visando tirá-la daquela situação, ele pergunta: O que você tem em casa? Ela responde: Apenas uma vasilha de azeite. E o profeta diz: Então traga essa vasilha, ou melhor, em vez de você apenas olhar para isso, eu quero que você traga mais vasilhas, porque algo com certeza extraordinário iria acontecer. E o azeite era algo importante naquela época, era usado para várias funções, para alimento, para medicamento, para lamparinas, era usado também no serviço do templo. Mas note aqui que nós temos uma grande necessidade, e muitas vezes nós apresentamos diante de Deus. E o problema não está na quantidade de azeite, mas sim nos vasos disponíveis. A questão aqui não era o azeite, a questão aqui são as vasilhas disponíveis. E isso mostra os caminhos, as atitudes que nós tomamos, as ferramentas que nós usamos e preparamos para nós também. O versículo 3 vai dizer: Vai, pede emprestada vasilhas, não poucas, vasilhas vazias, traga o máximo que você puder. Geralmente nós temos medo de achar que nós não vamos dar conta, de que nós não temos azeite suficiente, tememos talvez que nós não sejamos capazes, sábios para tomar as decisões, tememos que não haverá tempo, ou será se Deus vai nos atender e vai providenciar o sustento necessário para a nossa vida? Há muitos questionamentos na nossa cabeça, mas o que Deus pede aqui é para que nós possamos trazer e colocar diante dele vasos suficientes para conter tudo aquilo que ele tem para nos dar. Ele pede de nós então uma postura, ações, pede que nós nos preparemos para o que ele pode fazer. Deus usou aquela única botija que a mulher tinha para multiplicar algo maravilhoso e multiplicar de tal maneira na sua vida, na vida daquela mulher, na vida da sua família, dos seus filhos, para que ela pudesse adquirir o azeite necessário, vender o que ela conseguiu, pagar os seus credores e ainda se sustentar com o que sobrasse daquele trabalho. Mas aqui então eu quero apresentar 2 grandes lições que nós precisamos aprender neste texto aqui. A primeira lição é de que Deus pode usar a única coisa que nós temos.
A única coisa, mesmo que ela seja pequena, insignificante, mesmo que seja sem valor, até mesmo desprezível aos nossos olhos ou aos olhos de outras pessoas. A verdade é que Deus quer que nós estejamos disponíveis, à disposição dele e para colocar à disposição dele aquilo que nós temos nas nossas mãos. Nós precisamos estar à disposição. Nós precisamos ter disposição para oferecer a Ele aquilo que nós temos, seja colocar no altar dele a botija do amor, da compreensão, do trabalho, da vontade, da dedicação, a nossa família, ferramenta que está na nossa mão, a nossa profissão. O que nós temos, colocarmos nas mãos dele para que ele possa usar e através disso dar o sustento e a prosperidade que nós precisamos. E vale lembrar que prosperidade não tem a ver com dinheiro. Sim, é parte, mas prosperidade tem a ver com aquilo que nós somos capazes de transbordar da nossa vida. Então precisamos entender que dinheiro não é só para nós suprir algumas questões da nossa vida. O dinheiro é para também abençoar aqueles que estão à nossa volta. O dinheiro é para o reino de Deus. E quando nós crescemos, o reino cresce. As pessoas, a nossa família é abençoada. Até mesmo desconhecidos são abençoados também, pois a palavra de Deus nos orienta a isto. Portanto, gratidão, adoração, serviço deve ser uma resposta do amor de Deus a nós e uma resposta das bênçãos de Deus na nossa vida. A aflição daquela viúva se transformou em alegria por ver os seus filhos sendo livres da escravidão e, mais do que isto, Deus providenciando algo, coisas para que ela pudesse se sustentar. E tudo isso, essa libertação aqui, é claro, nós vemos uma figura daquilo que Cristo fez por nós. Ele se doando, sendo disponível, para a obra da redenção e assim nos conceder vida e salvação. Deus usou a única coisa que aquela mulher tinha para providenciar sustento na sua vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos também alguns exemplos que parecem impressionantes, mas são ações de Deus, como por exemplo em 2 Reis capítulo 7, nós vemos Deus usando 4 leprosos. Imagine só, homens que eram completamente desprezíveis e Deus usando a vida deles. 1 Samuel capítulo 17, nós vemos Davi. As pessoas olharam para ele e falaram: como ele vai lutar com o gigante com apenas 5 pedrinhas? Olha o que ele fez. Nós olhamos também para Mateus capítulo 14, quando diante de uma multidão de 5.000 pessoas, Jesus pergunta: o que vocês têm? Talvez alguns discípulos olharam e falaram: nem fala, mas nós temos aqui apenas 5 pães e 2 peixinhos. Quando nós olhamos para 1 Reis capítulo 17, lá outra viúva de Sarepta, um bolo apenas, um bolo que ela fez para o profeta. Deus pode usar a única coisa que você tem, mesmo que seja pequena, mas Deus, é Ele que vai usar. E na disposição correta e tendo a postura correta, o Senhor com certeza abençoa e faz prosperar também. A segunda lição que nós precisamos aprender, é que o azeite ele é aumentado na medida que ele é derramado, na medida que ele é usado. Precisamos entender isso. O azeite é aumentado na medida que ele é derramado, na proporção que ele é usado também. Como em 1 Reis capítulo 17, verso 12, a viúva ali falou, vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho, depois nós vamos morrer. Quando o profeta perguntou se tinha alguma coisa para comer. Mas aí a resposta do profeta, a palavra dele no versículo 13 e 14 daquele texto é: primeiro faze dele para mim, depois fará para ti. Nós precisamos entender enquanto pudermos receber azeite de Deus e reparti-lo, ele jamais acabará para as nossas vidas. Prosperidade tem a ver com a capacidade de transbordar e não com a quantidade de dinheiro que a gente pode ter. É a capacidade de repartir e transbordar. Quanto mais nós usamos, quanto mais somos instrumentos do Senhor, mais Ele coloca na nossa vida também. O Senhor sempre agirá. Isso ocorrerá de acordo com a nossa fé e a nossa disponibilidade também. A questão não é o quanto Deus pode te dar, mas é o quanto Deus pode nos usar. Essa que é a grande questão. O quanto Deus pode usar você, o quanto você está disposto a transbordar de si, a ser instrumento dele nas mãos dele. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 fala: mas temos este tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós.
2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 10, fala que Deus dá a quem semeia. Esse é um princípio em toda a palavra de Deus, em toda a palavra do Senhor. E o próprio Senhor Jesus é o nosso exemplo, o nosso modelo também. Ele se deu por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Este é o padrão de Deus, este é o princípio de Deus. Esta semana nós vamos orar para que Deus prospere a nossa vida financeira, prospere a nossa vida emocional, casamento, família, Ele prospere a nossa alma, porque mais interessado ainda está o Senhor em nossa comunhão e nossa intimidade com Ele. Deus deseja que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo, cheia do seu favor, que nós sejamos usados por Ele também. Por isso nós precisamos talvez de 3 vasilhas. Primeiro nós precisamos desejar receber, buscar a Ele. Tiago capítulo 1, versículo 5, a parte B fala, peça com fé, não duvidando. E é claro, uma segunda vasilha é a fé. Mateus 21, 22 fala, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E é claro, a obediência. João capítulo 14, versículo 15 fala, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o capítulo 15, verso 14 fala, vocês são meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Esta é a palavra do Senhor para a nossa vida. Vamos orar? Deus eterno, nós te louvamos e rendemos ao Senhor graças por saber, ó Deus bendito, que és um Deus provedor, és um Deus de amor, és um Deus de misericórdia. E essa semana nós iniciamos colocando diante do Senhor as nossas vidas, em especial as finanças, ó Pai, e pedindo a Deus que o Senhor traga prosperidade sobre a nossa vida. E é claro que é muito mais do que prosperidade, do que recursos financeiros vindo a nós, nós conquistando, mas é prosperidade da nossa alma, da nossa vida, fazer com que a gente transborde de nós para o outro e para o Senhor também. Pai querido, coloca a tua mão e nos ajude a prosperar em tempo de crise prolongada como essa que nós estamos vivendo. Que sejamos instrumentos do Senhor, em nome de Jesus. Estamos, ó Deus querido, diante de Ti, disponíveis, ó Pai, o nosso coração aberto, a nossa mente preparada para compreender e ouvir o que o Senhor tem para nós. Abençoa, Deus, as nossas vidas nesse dia, nesta semana, para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós temos também os motivos de oração, de hoje, neste dia, clamar ao Senhor em relação à prosperidade e, é claro, falando sobre finanças. Então, o tema de hoje é prosperidade em tempo de crise prolongada e a ênfase é sobre finanças. E sobre o que nós oraremos este dia, sobre o que você vai orar? Ore, clame por sabedoria, temor de Deus, prosperidade em sua vida e de seus familiares, e honre ao Senhor. Não esqueça de honrar a Deus. Prosperidade, acima de tudo, é transbordar de nós para Deus e para as pessoas também. Também ore, coloque as dívidas, se houver, diante do Senhor. Busque ajuda para resolvê-las. Muitas vezes você precisa aprender alguma coisa, buscar ajuda de alguém, ouvir um especialista para que você consiga resolver isso na sua vida. Ore também, se estiver desempregado, peça ao Senhor ideias, peça ao Senhor caminhos, soluções. Ore também por seus familiares e irmãos da igreja que talvez esteja passando pela mesma situação. E ore por sua empresa e pelos empresários da igreja. Aqueles que fazem negócio, que têm negócio, ore. Se temos poucos, ore por estes e peça ao Senhor Deus para que abençoe outros que talvez precisam ouvir a palavra do Senhor. E seja um bom mordomo daquilo que tem, daquilo que Deus colocou na sua vida. Separe um dia hoje para você jejuar, para você buscar de forma mais intensa ao Senhor Deus. Coloque a sua vida financeira diante do Senhor. Deus deseja te fazer crescer, dar o suprimento para a sua vida, fazer com que as suas necessidades sejam supridas, mas lembre também que Deus quer que você transborde para outros e transborde para o reino e para Ele também. Isso sim é prosperidade. E quanto mais nós usamos e quanto mais nós crescemos, Deus coloca e enche a nossa vida para que possamos honrar o nome dEle. Que Deus te abençoe neste dia e tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Em nome de Jesus.